E aí, pessoal, bem-vindos ao canal Ale Audiobook Além das Páginas. Continuando com a leitura do nosso livro maravilhoso, A Armadura de Deus, Princípios Gerais da Batalha Espiritual, com Marcos Mota. Vamos juntos comigo. Muita gratidão a Deus e a vocês por estarem aqui comigo. Agora a gente vai com o capítulo 4. A convocação para o combate. Existem muitos livros sobre batalha espiritual. Eu mesmo fiquei surpreso com a quantidade de livros em minha estante que, direto ou indiretamente, tratam sobre esse assunto. Até mesmo creio que há uma batalha sendo travada, mas quem somos nós para participarmos dela? Efésios diz que nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6, versículo 12. Só de ler esse versículo, fico todo arrepiado. Principado, dominadores, forças espirituais do mal, Deus me livre. Confesso a você que eu não sou nenhum grande lutador, mas se eu pudesse escolher, preferiria escolher uma pessoa de sangue e carne ou uma pessoa de carne e osso para lutar. Creio que haveria uma grande chance de eu sair derrotado dessa luta. Agora imagine lutar contra todas essas coisas que o apóstolo Paulo disse que são nossos adversários. Bem que ele poderia ter se enganado, mas pode acreditar, ele não se enganou. É preciso, portanto, ter um pouco de bom senso para saber que seria uma luta desigual. Nós somos sangue e carne, eles espíritos. Nós fracos, eles fortes. Nós na terra, eles no céu. Obviamente, o apóstolo sabia de tudo isso. Assim, só há uma maneira de batalharmos, através da batalha da fé. Essa guerra não é nossa e temos que crer que o Senhor está guerreando por nós. Kenneth Hagin disse em um de seus livros que o único combate para o qual fomos convocados a batalhar é a batalha da fé. Na segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo diz que combateu o bom combate, 2 Timóteo 4, versículo 7. E na primeira epístola, ele mesmo convoca Timóteo a combater o bom combate, 1 Timóteo 6, versículo 12. Só que acrescenta, o bom combate da fé. Este é o nosso verdadeiro combate. Fortalecedos na fé e na graça do Senhor. 2 Timóteo 2, versículo 2. Fortalecendo-nos para o combate. Na batalha espiritual, uma coisa muito importante é revestir-se da armadura de Deus. Efésios 6, versículos do 13 ao 17. Aprendemos que temos que nos cingir da verdade, vestir a couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçar o escudo da fé e tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tudo isso é muito importante. Porém, a palavra nos ensina que, antes de nos revestirmos da armadura de Deus, temos que nos fortalecer no Senhor e na força de seu poder. Efésios 6, versículo 10. O verbo fortalecer em grego é endunamo, que significa ser forte ou receber força, dando a entender que primeiro temos que ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e só então revestivos de toda a armadura. Efésios 6, versículo 11. Podemos perceber que existem duas coisas que devem ser separadas aqui. Primeiro, você tem que ser fortalecido e somente depois deve revestir-se da armadura. Perceba que existe uma sequência. Não queira vestir a armadura sem primeiro se fortalecer no Senhor. Quando você veste a armadura, significa que você já está pronto para entrar no campo de batalha. A armadura só é vestida para ir ao campo de batalha. Aqui está o problema.
pois muitos querem se revestir da armadura de Deus sem antes se fortalecer no Senhor. Por isso, antes de revestir-se da armadura, você tem que estar no Senhor. A preposição em do original dá a entender uma posição de lugar ou estado, estar em Cristo ou participar do poder de Cristo. Não tente guerrear sem estar em Cristo. Quando você entra no campo de batalha, não há mais retorno. Por isso, quero que você saiba que nós, cristãos, fomos chamados para a batalha espiritual, mas não de qualquer jeito. Você não pode entrar no campo de batalha sem estar em Cristo pela fé. Estar em Cristo pela fé é tomar a verdade da palavra e todos os seus princípios para você, confessando-a e valorizando a graça de Deus. Lembre-se de que somente podemos vencer as trevas, as batalhas da mente ou o dia mau quando permitirmos que a graça de Deus opere em nós pela fé, não em nossa força, mas na força dele. É por isso que se diz, na força de seu poder. O poder é dele e não nosso. Se a vitória é dele e não nossa, toda a glória também pertence a ele. Aqueles que entram na batalha espiritual menosprezando esses princípios são como aquele morador do morro que convive com o marginal e muitas vezes nem percebe o risco iminente do ataque da morte. Qualquer hora ele pode ser morto e nem sabe por que morreu. Por isso, a convocação é para mim e para você como cristão. Porém, é importante que você entenda que, se estiver prevenido, munido antes, fortalecido no poder de Deus, quem poderá lhe resistir quando se revestir da armadura de Deus? Por que você acha que o povo usava a armadura naquele tempo? Quando alguém usava a armadura, vestia-se da cabeça aos pés e, dessa forma, a chance de a espada ferir era pouca. É por isso que você deve estar prevenido e munido da maneira correta. Isso já é meia batalha ganha. Se alguém que não tem armadura vai lutar com alguém que se encontra vestido, quem prevalecerá? Provavelmente aquele que tem armadura. Vamos continuar analisando alguns aspectos que falei anteriormente sobre a importância de ser fortalecido antes mesmo da armadura. Por que insistir nisso? A razão é que você tem a necessidade de se fortalecer. Primeiro, porque o inimigo é forte. Baseado em 1 Pedro 5, versículo 8, já ouvi muita gente dizer que o diabo é um leão desdentado. Isso é verdade? Depende. Se você é alguém que já está fortalecido no Senhor e vestido da armadura, ele é desdentado. Mas se você não é fortalecido no Senhor e não tem a armadura, ele é um leão com dentes extremamente afiados. É por essa razão que a palavra nos ensina que não podemos nos esquecer dos desígnios de Satanás, uma vez que ele ainda tem poder. Muitas vezes, os cristãos dão brechas ao inimigo. Falaremos desse aspecto mais à frente. Dessa forma, cuidado com essa afirmação. Ele somente será assim para quem está fortalecido e para quem se encontra revestido da armadura de Deus. A fé que vence os dias maus. Outro aspecto pelo qual temos que nos fortalecer é porque os dias são maus, e são maus por causa de tudo que nos cerca, da inveja e destruição. O mundo que nos cerca é um mundo tenebroso e mau, e o pecado e o mal estão poderosamente organizados. Olha sua carne. A natureza pecaminosa que está no seu corpo, mesmo sendo crente, está em linha com Satanás. Há uma atração entre sua carne pecaminosa e ele, pois ambos estão plenamente conectados. Por isso os dias são maus. É por essa razão que existe uma batalha no seu interior todos os dias. Havia um lamento do apóstolo Paulo quando disse: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7, versículo 19. Tudo por causa dessa associação. Incertezas são geradas por um evangelho distorcido. O que se tem pregado é o seguinte: venha para Deus, venha para Jesus e todos os seus problemas terminarão. Todos os seus problemas cessarão. Essa, definitivamente, não é a realidade do Novo Testamento. Quando ainda fazia encontros com Deus, já avisava aos encontristas, logo de cara, que após o seu novo nascimento, eles teriam que batalhar. É você quem vai lutar. Jesus não nos enganou. Há uma guerra a ser travada aqui na Terra, porque o mundo jaz maligno. Nós, como igreja, somos desafiados a vencer o reino das trevas. O inimigo é forte, então precisamos ser fortalecidos, porque os dias são maus.
Quem gosta de ter fracasso pessoal? Ninguém gosta de ser derrotado. Dessa maneira, há necessidade de ser fortalecido, porque quando você fraqueja, vai se sentir mal, derrotado. Outro aspecto de nos fortalecer é porque nós somos o corpo de Cristo. Coletivamente, pesa sobre nós o nome e o testemunho de Cristo. Quando um crente é derrotado, muitos são derrotados. Quando o membro sofre, todos sofrem. Quando o pastor cai, muitos irmãos caem. A derrota de um grupo da igreja, muitas vezes, é a derrota de uma igreja local. Quero lhe falar algo. Antes de você pregar o evangelho para todo mundo, dê o seu testemunho. Sabia que só sua resistência aos dias maus em sua vida já é um grande testemunho para o ímpio? Visto que somos o corpo de Cristo, necessitamos de fortalecimento porque carregamos o nome e o testemunho de Jesus. A segunda razão, porque temos que nos fortalecer, é porque temos que nos convencer da fraqueza. Ainda há fraqueza em você. Quando falo de fraqueza, falo de debilidades da imaturidade. Há ainda uma natureza maligna associada às obras da carne, e você ainda não atingiu o nível de transformação da alma adequado. Essa é a razão por que você ainda tem fraquezas. Há duas formas de reconhecermos se alguém é fraco ou não: através da humildade e do orgulho. Se alguém é humilde, logo reconhece a fraqueza e pede ajuda. Por outro lado, se alguém é orgulhoso, não pede ajuda, não quer saber de aconselhamento ou de estar junto com a igreja. Isso é manifestação do orgulho, atitude do orgulhoso. O orgulhoso não acredita que tem fraqueza. Jacó é um bom exemplo. Ele demorou a receber as bênçãos de Deus porque era muito forte. Somente depois de sofrer muito, ele pôde experimentar as bênçãos de Deus. Jacó era um homem de Deus. É interessante ver a diferença que havia entre Jacó e Esaú. Este não se preocupava com Deus, não valorizava as coisas de Deus, não era como Jacó. Jacó valorizava as coisas de Deus e, apesar disso, era muito forte e arrogante. Precisou passar por muitas lutas e provações, até que um dia reconheceu que era fraco e precisava de Deus. Trazendo para hoje, é como se ele tivesse dito: eu preciso dos irmãos, eu preciso do meu discipulador, do meu líder. Esse é um dos fatores porque você precisa se fortalecer para a batalha, porque você é fraco. Quando eu digo fraqueza, não me refiro à fraqueza humana, mas à fraqueza para com Deus, à fraqueza da imaturidade, dos conceitos errados. Muitos não reconhecem que são fracos. Não é uma questão de fazer uma autoanálise, mas é você dizer: Deus, tenha misericórdia de mim. É quando se entrega ao Senhor e se fortalece nele. Deixa-me lhe fazer uma pergunta. Você é fraco ou forte? Você tem que ser fraco para Deus, tem que perder logo para Ele. Estou lhe ensinando princípios básicos da batalha espiritual antes de se revestir da armadura e de você ir para a guerra. Portanto, é muito melhor reconhecer a fraqueza e ser fortalecido no Senhor. Outro aspecto que você precisa saber dentro da necessidade de se fortalecer é que Deus é forte quando dizemos que Deus é forte, porque Ele tem poder. Existe um ponto que desejo avançar nessa explicação. Não é uma questão somente do dom, isso é, da força que há dentro de você, da natureza de Deus, do Espírito Santo. A questão é que o dínamos de Deus que há em você pode não ser manifesto. Os crentes já possuem esse poder em seu interior, a presença do Espírito Santo. Apesar disso, você não é forte porque não coloca esse dom em ação. A força é a manifestação do poder. Sansão tinha poder, mas quando ele se desviou do propósito de Deus, ele manifestou a força que tinha? Não. Sansão não tinha o Espírito Santo em seu interior, mas havia um propósito sobre sua vida. Ele era um instrumento de Deus. Ele podia contar com a força do Senhor por causa desse propósito. Ele manifestava esse poder? Não. No entanto, no último momento de sua vida, quando se arrependeu e voltou-se para os caminhos do Senhor, de coração pediu-lhe: Senhor Deus, peço-te que te lembre de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus. Parafraseando, dá-me uma única chance, perdoa-me por tudo que fiz de errado. Provavelmente, naquele momento, o Senhor pode ter falado: ok, está bom, eu perdoo. Mas meu propósito está em você, já disponibilizei esse poder a você, agora é só colocá-lo em ação. A Bíblia mostra, então, que Sansão começou a colocar força sobre aquelas colunas. Deus é poderoso, isso é maravilhoso, e temos esse poder à nossa disposição para o cumprimento do propósito.
Amém. Aleluia. Ainda mais agora que temos o Espírito Santo. Ele não é uma energia, é poder. A sua unção é poder. Muitos são fracos ou estão fraquejando porque simplesmente não manifestam este poder. O Senhor é forte. A umidade que fortalece. E sobre Jesus? Onde vimos em Jesus a sua força? Em primeiro lugar, em sua vida aqui na Terra, Jesus teve uma vida aqui na Terra, mas o mais interessante é que, quando Nosso Senhor esteve por aqui, ele viveu de uma forma simples. Esta é a força que Deus quer nos dar. Ele foi tentado, foi perseguido, humilhado, mas também fez milagres, expulsou demônios. Era uma vida simples, no entanto, cheia de autoridade, porque havia realidade de vida. Essa mesma força está à nossa disposição. E como funciona? Nós temos que ter clareza disso. A força de Deus estará disponível a você quando você viver tendo Cristo como exemplo. Ele disse: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, versículo 33. Não se turbe o vosso coração, as lutas podem vir, nem se atemorizem. João 14, versículo 27. Mas eu venci. E é como se ele dissesse: se você tem a minha natureza, tem o mesmo poder que eu tenho. Se você tem minha autoridade, esse poder é consequência dela. Veja o que aconteceu na cruz. Este momento é o maior paradoxo da Bíblia. O Senhor estava lá humilhado, aparentemente em completa derrota. E apesar disso, sua aparente fraqueza foi sua maior vitória. Isso não é maravilhoso? A vida cristã não é uma questão de manifestação de poder, mas em nossa vida diária de fraqueza e de humildade, porque quando fazemos daquilo que Jesus fez, aí sim é que somos fortes. O apóstolo diz que somos fortes quando estamos fracos. Na humilhação da cruz, o Senhor derrotou Satanás, assim como na ressurreição. Ele derrotou a morte. Essa força é para nós e temos que tirar o maior proveito dela. A nossa força é quando olhamos para Jesus e o vemos vencendo, apesar de tudo que ele passou aqui na terra. E assim finalizamos mais este capítulo com as bênçãos e graças de Deus. Obrigado por estarem aqui comigo para mais essa leitura e audição. E em breve voltaremos com o próximo capítulo. Tchau, tchau e até breve.